Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje tá atrasado, mas eu tô trazendo pra vocês o bujo de abril. A abril já chegou, já tá praticamente acabando a primeira quinzena. Páscoa também já foi, mas eu não podia deixar de trazer pra vocês esse bujinho maravilhoso pro nosso mês de abril. Eu tô mostrando aí pra vocês todos os anteriores, inclusive todos eles foram feitos aqui no canal. E para hoje a ideia vai ser um pouquinho diferente. Como eu queria uma pegada bem de Páscoa, porque é uma época que eu curto pra caramba, eu selecionei um jeito pra gente fazer uma Páscoa bem mais colorida e bem simples também. Eu tô aí abrindo a folha já para começar o mês de abril e é claro que eu vou mostrar tudo para vocês. Vem comigo então, porque hoje a gente vai usar esse bloco da LitoArt, que vem super colorido e muito fácil de ser usado. Vou precisar também desse calendário adesivo, mais esses adesivos que vieram lá da Kimo. Inclusive, eu vou deixar para vocês o cupom lá na descrição para vocês poderem comprar na Kimo com descontinho. Tesoura, cola em fita, caneta preta, porque não pode faltar, e eu também selecionei uma caneta rosa. Agora vem comigo porque abril tá on. Bom, eu gosto sempre de fazer a capa do mês. Eu acho importante, é uma parte que eu não gosto de pular quando a gente está falando de bullet journal. Portanto, eu já comecei pela minha capa de abril. Eu vou usar esse fundo florido como estampa para o bujo inteirinho desse mês. E eu já comecei aí fazendo um recorte com a mão mesmo. Eu adoro essa técnica. Sempre que eu vou usar esse recorte rasgadinho, vocês curtem pra caramba. E é claro que eu não podia deixar de fora, então já fui colocando aí o recortezinho, tá bem bonitinho. Aproveitei para colocar o calendário de abril, inclusive sempre que eu vou montar o bullet journal, eu deixo um calendário na minha visão. Isso facilita não só para a gente criar os dias, mas também para a gente localizar e pensar na melhor forma de planejamento. Então aí eu já comecei usando os adesivos da Kimo e eu escolhi essas estampas que são meio florais, uma pegada meio campo, meio coelho, uma mistura de tudo e mais um pouco. Eu também quis colocar esses pontinhos rosa, porque essa caneta ela vai ser usada durante esse mês. Então eu preferi colocar um pouquinho dela na capa, para a gente já poder ter aí uma combinação bem legal. Como abril tem 5 semanas, na verdade assim, ele tem 4 semanas, porém uma semana tem o dia 1, né? Então, eu não fiz 5 semanas no total. Eu preferi colocar o dia 1 numa semana de 8 dias. Assim, eu podia seguir com 4 semanas planejadas, que para mim ficava mais fácil do que deixar uma folha aberta só para fazer o dia 1º. E olha só, já comecei criando alguns campos extras, justamente para mim poder fazer a folha de planejamento. Esse início do mês, para mim, é uma das partes mais importantes, porque é nele que eu coloco todo o planejamento mensal. E aí eu consigo estabelecer as metas e criar mesmo tudo aquilo que eu preciso para o mês. Fica uma visão bem limpa, bem clean e bem organizada para que você consiga colocar suas metas em dia. Eu sempre deixo na capa porque é mais fácil de localizar também. Bom, gente, foi assim que foi ficando a capa. Eu quis usar bastante desse tom de fúcsia, porque eu acho que combina bem tanto com os adesivos quanto com o papel da LitoArt. E agora a gente tem que começar a fazer de fato os planejamentos. Como eu falei para vocês, eu optei por criar uma semana de 8 dias de primeira, assim a gente já conseguiria deixar o mês de abril bem planejadinho. Para isso, eu precisei colocar o dia 1º na mesma semana que todos os outros dias até o dia 8. Eu não me arrependi de ter feito isso não, achei que ficou bem legal e assim eu fiquei com 4 semanas certinha. A cola em fita da Pentel eu não largo mais, gente. Aliás, deixa eu já contar uma novidade para vocês. Chegou para mim o recebido da LitoArt, tá top demais. Eu já gravei e vai no canal em breve, só para vocês ficarem aí curiosos. Olha só como esse recorte fica bacana no nosso bullet journal e combina fácil com essa caneta da Staedtler.
Eu optei por colocar os dias em destaque colorido e depois eu vou fazer todas as divisões com caneta preta. Não necessariamente você precisa seguir dessa forma. Eu só quis criar assim porque eu achava que ia ficar legal. Aí, ó, eu tô pegando os dias do calendário, por isso que eu sempre falo pra vocês que é importante a gente ter, e eu fui colocando alguns adesivinhos também. Como é uma combinação muito fácil, já que o fundo é de flor e o adesivo é de flor também, foi muito legal para a construção. E eu aproveitei também para criar essa forma bem orgânica, porque eu não queria que os espaços ficassem soltos. Eu usei a caneta preta, mas eu confesso para vocês que eu me arrependi. Eu deveria ter usado a caneta rosa, que eu acho que ia ficar bem melhor. Então, quando vocês forem fazer o de vocês, lembra disso, Brasil. Eu adicionei alguns adesivos em alguns dias especiais. Por exemplo, na Páscoa, eu coloquei um também. Coloquei no dia 3, só para dar um charminho, e fui fazendo assim. Eu não coloquei adesivo em todos os dias, porque eu acho que ia ficar com muita informação e não era o objetivo. E eu fui fazendo todas as semanas dessa maneira, sempre colocando um recorte nas bordas, seja ele deitado ou em pé. E reparem no quanto essa folha da Litoarte ela rende. Eu fiz inteirinho com uma só no final que eu acabei pegando uma para fazer uma outra ideia que vocês já vão perceber. E aí eu já fui montando a segunda semana. Eu não gosto de criar padrões, acho que vocês já notaram isso. Eu sempre vou criando bem aleatório, porque eu gosto mais. Mas caso seja do seu gosto, você pode criar outros padrões. Eu fiz aí nessa segunda semana um espaço a mais para colocar algumas anotações extras, que foram essas linhas. Mas é claro que isso depende muito da sua utilidade. Eu coloquei porque eu achei que ficou legal e eu gostei também porque não vai ficar sobrando espaço. Já aproveitei para adicionar os adesivos e notem que foi uma combinação realmente perfeita. Eu coloquei ali no dia 14, que é aniversário da minha irmã, e coloquei também no dia 8 para iniciar a semana. Afinal, né, gente, segunda-feira é sempre meio tenso de começar. Fui fazendo em várias posições e aí finalmente eu cheguei na última página. Essa última página eu queria muito criar um espaço para gratidões do mês ou para colocar aquelas coisas importantes do que aconteceram. É um espaço bem legal, eu gosto bastante de fazer e eu usei esse fundo ao contrário, em vez de usar a parte floral, para poder fazer. E olha só que legal! Eu já fui fazendo a colagem, ficou super fofinho e utilizei o próprio bloco para colocar como se fosse uma washi tape. Eu achei muito funcional essa mistura, ficou super orgânica, ficou muito legal mesmo e o espaço também ficou bem criativo. Dessa maneira, o próximo bullet journal que eu for fazer para o mês de maio já vai estar bem diferentão também. Eu escrevi aí gratidão, mas poderia ser um espaço de anotação, de meta, daquilo que foi ou não concluído. É que eu gosto de fazer essas frescuritas, né? Mas aí vai muito da pessoa. Eu aproveitei para colocar também alguns adesivos, porque combina super com esse fundinho quadriculado azul, e fui criando a última semana do mês. É sempre muito importante que vocês planejem com o calendário na mão. Eu fui fazendo aí, ó, e eu coloquei todos os dias restantes. Como eu já sabia a quantidade, porque eu tava com o calendário na minha frente, ficou muito mais fácil. Caso você não tenha o calendário, eu sugiro que você olhe em algum lugar, porque fica muito melhor, inclusive por uma questão de organização. Fui fazendo aí as divisórias e como eu fiz essa folha de gratidão, os espaços dessa folha acabou ficando um pouquinho menor, mas tudo bem, porque o mês de abril ele meio que começa corrido por causa da Páscoa, mas depois acaba terminando um pouquinho mais leve. E aí eu já fui deixando assim, ó, bem levezinho, bem de boa, bem tranquilinho, só para finalizar. E o resultado foi esse aí que vocês estão vendo, uma folha super colorida, bem diferenciada. Eu coloquei vários tipos de recorte, fui mudando os padrões para ficar bem legal e usei poucos materiais de maneira bem facilitada. Já me conta se você gostou, um beijo e até o próximo vídeo!